Povo meu de boa vontade, bom dia, tudo bem com vocês? Pediram para eu falar sobre medo e inseguranças e como vencê-los. Então, eu vou começar contando uma história, porque eu acredito que quem esteja nesse canal tenha mais ou menos o meu perfil e gosta das coisas pueris e singelas. Porque eu acredito que na vida os iguais se ajuntam. Só na lei da física que os opostos se atraem. Aliás, isso é papo para uma próxima vez. Mas antes de continuar, eu já agradeço o seu tempo. Eu espero que você esteja inscrito e inscrita, que você acione o sininho, assim quando houver novos vídeos você será avisada. Comente, critique, ainda que seja uma crítica que você não tenha gostado, mas diga por quê. Tem todo o direito de não gostar, mas tem que explicar por quê, né? Não gostar por não gostar é muito válido. Então vamos lá. Antes eu fui ver como é que se fala aldeia ou aldeia, tá? Então, é a mesma, pronuncia-se como ideia, epopeia e assembleia. Então, é aldeia, tá bom? Vamos lá. Então, numa aldeia, estava previsto que ia passar a cólera e o medo. E fora dessa aldeia morava um compadre e a comadre da cólera, certo? E a cólera foi visitar os compadres, chegou lá e eles falaram: ô comadre, eu soube que a senhora vai passar naquela aldeia. Poupe a aldeia, lá tem todos os meus amigos, minha família, meus irmãos, meus sobrinhos. Por favor, não danifique a todos, não mate a todos. Ela falou assim: olha, eu vou passar por lá, mas eu vou passar ao largo, porque é caminho, então ninguém nem vai saber que eu passei. Fica tranquilo, não vou ceifar a vida de ninguém, como a comadre pediu. Já que seus irmãos estão lá, sobrinhos e amigos. Perfeito? Aí depois de uns 3 meses, a cólera voltou visitar o afilhado e os compadres. E aí a comadre falou: ô comadre, como eu tô chateada com a senhora. A senhora prometeu que não ia matar ninguém, a senhora não deixou um vivo. Morreram todos, meus amigos, morreu meus irmãos, meus sobrinhos, meus pais. Mas a senhora tinha prometido, por que fez isso? Falou: mas não fui eu. Quem passou primeiro foi o medo. Ou seja, moral da história: sabendo que ia haver a cólera, eles morreram de medo primeiro. Conseguiu entender, tenho certeza. Então, o medo, muitas vezes, se não nos mata, como é a história, ele nos paralisa. O medo é saudável quando ele é preservação. Né? Temos alguns medos, temos medo do desconhecido, das grandes mudanças, porque o desconhecido nos apavora. É mais fácil você desviar dos buracos na estrada que você conhece do que arriscar uma estrada que pode até ser plana, mas você tem medo. O medo imbecil, idiota, se me permitem, é o medo da morte. Por quê? Porque é um desconhecido, mas se você tem fé, você acredita em vida pós-morte, não importa. Isso te afaga a alma. E se você é ateu e acredita que morreu, acabou, então você também não acredita em inferno, nada, também não tem do que ter medo. E também é um medo que não nos leva a nada, tá? Mas há medo que você tem que vencer. Por exemplo, medo de dentista. Não tem, gente. Você tem medo de tratar da carne? Você vai ter que um dia arrancar o dente, vai ser um pouco pior, ou vai ficar com dor. Medo de injeção, não toma a vacina? Não. Então, o medo é o primeiro passo para haver a coragem, porque a coragem nada mais é do que o medo vencido, né? Então, você tem que vencer esse medo. Claro que tem que vencer o medo. E como é que é? Como é que você faz? Não dá para terceirizar. Então, você tem que enfrentar. Não dá, por exemplo, se você tem medo de pular de paraquedas, de andar de asa delta,
tudo bem, não há necessidade de você se aventurar nisso. Tem pessoas que são mais aventureiras, outros são mais pé no chão. Tudo bem, eu respeito. Agora, se você está num relacionamento abusivo, você tem medo de enfrentar a vida, eu te aconselho a repensar, procurar ajuda, nem que seja de um psicólogo, de um padre, de um pastor que você acredite, sei lá. Se você vai se casar só para não ficar solteira, porque tem medo da solidão, também não acho uma boa atitude. Então, você tem que ter coragem. E a coragem nada mais é que respirar fundo e enfrentar o medo. Respire fundo, vá ao dentista, respire fundo, vá tomar vacina, respire fundo, pega o RG e a carteira, o RG e a escova de dente e enfrenta a vida. Por quê? Porque não tem outro jeito. Eu tenho medo? Tenho. Tenho muito medo. Mas eu tenho muito mais medo do medo que o medo dá. Então, às vezes eu já enfrentei situações bem difíceis na minha profissão como advogada. E meu marido fala, você não tem medo? Não vai. Eu falo, Walter, se eu tivesse medo, eu estaria fazendo, sei lá, decoração, paisagismo, né? Advogado com medo não combina. Então, o medo é isso, ele serve para que você vença. E quando você vence, você adquiriu a coragem. Então, é você apostar em si própria. Você vai dominar aquilo, aquilo não pode te dominar. Se for uma fobia, fobia é doença. Doença se trata do tipo fobia com psicólogos e principalmente psiquiatras. Né? Fobia tem tratamento. Agora, medos assim, medo do escuro, gente. A gente dorme no escuro, você fecha o olho e tá escuro, né? Então, mas se você quer dormir com uma luzinha acesa, desde que não atrapalhe alguém do lado, tá valendo, né? Então, o medo nada mais é que um elemento que muitas vezes te paralisa, mas você tem que vencê-lo. Por quê? Porque é isso que faz. Você enfrente a cólera, não deixe que o medo a mate ou o mate. Entendeu a alegoria? A parábola? Eu tenho certeza que sim. É isso que eu tinha que dizer e quero que vocês tenham um lindo dia. A propósito, segunda-feira eu vou fazer a terceira intervenção na minha coluna lombar. É num centro cirúrgico, é com anestesia, é com neurocirurgião. Você vê, é lombar, mas não é nem ortopedista e nem reumato, é com neurocirurgião. Ele só faz coluna. Claro, eu vou, porque eu tô com dor. Eu tenho como deixar para outro fazer. Então, assim, ai meu Deus, eu vou viver com essa dor, eu tenho medo de... Não dá para mandar outro alguém? Não, então vou eu mesma. E vou com fé que vai dar tudo certo. O ano passado eu fiz 2, não zerou. Eu vou lá, se Deus quiser, dessa vez zera. Eu saio de lá sem dor alguma na coluna. Eu tô com problema de joelho, também então, tá sendo pensado em prótese. E eu vou fazer, se necessário for, eu vou. Dá para mandar outro no meu lugar? Não, não dá. Então vou eu mesma. Entendeu como é que funciona? É isso. É não ter medo e confiar em Deus e em si própria. A depender de algumas coisas, depende de você. Outras, você tem que ir e depender de outras pessoas, como é nesse caso. Mas uma coisa é certa, não deixe o medo te paralisar. Tenha medo do medo que o medo dá. E coragem. Coragem é o próximo passo após o medo. Beijos!